pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de calorimetria, estudos relacionados com calor, né, as variações de calor. Hoje nós vamos conhecer duas formas de calcular esse calor, né, que um corpo pode ceder ou receber, na forma de calor sensível e calor latente. Vamos lá? Nós estudamos anteriormente as formas de propagação de calor. Vimos aí a irradiação, a convecção e a condução. E agora nós vamos estudar então, né, algumas formas de calcular o calor, né, essa energia térmica aí conhecida como calor, e também qual tipo de calor que está relacionado com as nossas observações do dia a dia. Nós vamos começar com uma curiosidade. Por que que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Quando a gente pensa aí, né, nessa variação brusca de temperatura, por que que isso acontece, né? Por que que os materiais estão recebendo ou perdendo calor de maneiras distintas? Então, antes da gente responder essa curiosidade, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais para compreender as formas com que o calor interfere aí em um determinado objeto. A gente já viu, né, que o calor é uma energia, uma forma de energia conhecida como energia térmica e é uma energia em trânsito. Acontece como um fluxo de energia de um corpo que está em maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A imagem mostra aqui uma extremidade quente, né, com as suas moléculas mais agitadas, aí com uma maior movimentação, por isso que é uma extremidade de maior temperatura, maior grau de agitação das moléculas. E essa transferência de energia vai acontecendo, né, até a extremidade fria. Nós temos aí esse fluxo, então, de energia térmica, energia na forma de calor, num movimento que sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nós vamos conhecer duas formas importantes de calor. Elas se diferenciam pela maneira com a qual elas vão interferir no objeto. A primeira forma que nós vamos estudar é o calor sensível. Esse calor sensível é o calor, né, que é calculado aí quando há a variação de temperatura no nosso material. Então, é o calor responsável pela variação de temperatura de um objeto ou de um corpo, sem que o mesmo altere o seu estado físico. Nós já sabemos que nós temos três estados físicos principais para a matéria: estado sólido, líquido e gasoso, e o calor sensível vai fazer com que o corpo altere a sua temperatura sem mudar aí de estado físico, né? Ele não vai ter alteração no seu estado físico. O estado físico inicial dele será o mesmo após receber essa quantidade de calor. Quando a gente pensa em calor, né, nós já vimos que calor é uma medida de energia. E energia no Sistema Internacional de Medidas, nós já vimos outras formas de energia, né, e já vimos que a medida dela lá no Sistema Internacional é joules. Mas no nosso dia a dia, a gente pode ver a medida de calor também relacionada com calorias, né? Nós temos aí já um desenvolvimento histórico mais prático da utilização da unidade de medida de calor como caloria, né? Então, a gente vai aprender a fazer essa conversão. Sempre que a gente tiver a unidade de medida de calor em joules, nós podemos passar para calorias, né, ou vice-versa, utilizando essa relação. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Em algumas situações, a gente pode aproximar esse valor, mas geralmente a gente utiliza, né, 4,18 joules mesmo em nossas variações. Então, não se esqueçam dessa medida, né, de calorias. E não se esqueça desse detalhe: no Sistema Internacional, a medida de energia sempre é joules. Se por acaso o seu exercício, né, ou a situação que você estiver analisando te permitir esse manejo da nossa unidade de medida em calorias, a gente pode fazer essa transformação. Vocês vão ver que em calorimetria vai ser mais comum nós utilizarmos o calor, né, em caloria, em unidades de caloria. Quando a gente olha para o calor específico, cada material se comporta de um jeito com essa variação de temperatura. Então, o calor específico sensível ou só calor específico vai ser aí, né, uma medida que representa como cada grama do material pode ser alterada na sua temperatura, né, em 1 grau.
Esse calor é uma quantidade de calor, né, necessária para elevar 1 grau da temperatura aí do nosso material por unidade de massa, por grama. Então, se a gente observar aqui o exemplo, né, o nosso material, ele recebeu 0,5 calorias e a gente observou que de 26 graus ele foi para 27 graus, ele teve uma variação de 1 grau na sua temperatura. Se a gente observar essa expressão de calor específico, né, ela é a quantidade de calor dividida pela massa vezes a variação de temperatura. Então, nós vamos observar, né, que esse calor específico, substituindo aí os valores que nós temos, né, 0,5 calorias de calor, 1 grama e uma variação de 1 grau na temperatura, a gente vai perceber que esse calor específico, né, deu aí 0,5 calorias gramas graus Celsius. O que esse resultado indica para a gente, né? Que para variar 1 grama deste material em 1 grau da sua temperatura, é preciso, para este caso, né, 0,5 calorias. Então, nós vamos perceber que nós temos tabelas de calores específicos para nos dizer, né, como é que cada material vai alterar aí, em 1 grama de seu material, né, a sua temperatura em 1 grau, quanto de calor vai ser preciso para que esse material sofra essa variação de 1 grau em 1 grama do seu material, né, do corpo que nós estamos observando, do material do qual o corpo que nós estamos observando é feito. Então, é um valor que nós temos aí para cada material, né, e nós vamos observar que quanto maior esse valor de calor específico, menor é a variação de temperatura que o nosso corpo sofre, né, em determinadas condições, e nós vamos discutir isso em relação à curiosidade lá do deserto. Então vamos lá, se a gente pensar, né, que o calor específico é a quantidade de calor que o corpo recebe dividido pela sua massa, né, vezes a variação de temperatura, se a gente isolar essa quantidade de calor aqui, ó, então eu vou isolar aqui a minha quantidade de calor, vou passar esse termo todo lá multiplicando. Então, eu vou descobrir que o calor sensível, né, ou só a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico do material vezes a variação de temperatura. Essa equação é conhecida como equação fundamental da calorimetria. É o nosso que macete, né? Olha lá, que macete. Por que a gente fala aí que é a equação fundamental da calorimetria? Porque é a partir dessa equação que nós conseguimos calcular a quantidade de calor necessária, né? Para variar aí a temperatura de um determinado material. O que é importante a gente observar nessa expressão de quantidade de calor sensível ou expressão do calor sensível, né? O calor sensível de um material ele é diretamente proporcional à massa desse corpo, né? O que isso quer dizer? Quanto maior a massa do corpo que nós estamos observando, maior a quantidade de calor para que ele varie sua temperatura. Essa grandeza de calor sensível ela é diretamente proporcional ao calor específico, que é esse Czinho, né, que a gente acabou de observar. O que isso quer dizer? Que quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a nossa temperatura. E por fim, o calor sensível ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Isso quer dizer que quanto maior a variação de temperatura que eu esteja buscando, né, que eu deseje obter, maior vai ter que ser a quantidade de calor que eu tenho que fornecer aí para este corpo, para este objeto. Então, essa expressão que a gente chama de que macete, né, é o calor sensível, né, a medida de calor sensível, e vai medir como é que um corpo varia sua temperatura, né, em relação à quantidade de calor que ele está recebendo, ou qual a quantidade de calor necessária, né, para ele receber aí, para que ele varie a temperatura, ou qual a quantidade de calor necessária para ele ceder, né, o calor não é só recebido, a gente tem corpos de maior temperatura que vão ceder calor, né, qual a quantidade de calor recebido ou cedido, então, para ele variar a sua temperatura. Vamos ver um exemplo? Aqui ele fala assim, ó, calcule a quantidade de calor necessária para fazer com que 500 gramas de água varie sua temperatura em 20 graus Celsius. O dado, né, calor específico da água, 1 caloria gramas graus Celsius. Para a gente saber quais são as unidades de medida que nós vamos usar, né, para massa e para temperatura, nós vamos olhar aqui para o calor específico. Notem que o calor específico está caloria, gramas, graus Celsius. Se eu usar a massa em gramas
E se eu usar a temperatura em graus Celsius, o meu calor sairá em calorias. Então, a gente não precisa fazer nenhuma alteração de unidade de medida aqui, porque as unidades de massa e de temperatura já estão, né, em concordância com as unidades de massa e temperatura do nosso calor específico. Então, nós vamos colocar na expressão, né, lá no nosso que macete, ó, o calor é igual a massa vezes o calor específico da nossa substância, vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor, que é o que eu quero calcular, né? A massa é 500 gramas. O calor específico é 1 para a água. E a variação de temperatura, ele já falou, ó, para que varie sua temperatura em 20 graus. Então, essa quantidade de calor aqui, né? Vai ser aí 500 vezes 20, vai dar 10. Então, serão aqui 10.000 calorias. Se eu quiser passar para joule, eu preciso fazer a conversão lá, né? 1 caloria são 4,18 joules. Vamos fazer essa conversão de calorias para joules para treinar um pouquinho? Então, eu vou montar a regrinha de 3. Então, aqui, ó, vai ficar assim. 1 caloria corresponde aí a 4,18 joules. O exercício não pediu para a gente passar para joules, né? Ele deixou em aberta a unidade. Para treinar, nós vamos passar, porque em muitos casos é pedido no Sistema Internacional de Unidades, né? No Sistema Internacional de Medidas. Vai ser X. Então, aqui X vai ser igual, então, 10.000 vezes 4,18, né? 4,18 vai dar 41.800 joules. Tá aqui. Então, a quantidade de calor necessária para que essa massa de água varie sua temperatura aí em 20 graus. E aí, a gente volta na nossa curiosidade do deserto, né? No deserto, durante o dia, a gente sabe que a temperatura aí, né, atinge valores bem altos, né? Mas a situação se inverte à noite. Por que será que isso acontece? Então, quando a gente observa essa variação, né, de temperatura muito brusca no deserto, esse conceito, né, para a gente entender o que acontece, está baseado no calor específico. No deserto, nós temos aí uma quantidade bastante significativa de areia, e essa areia possui um calor específico relativamente pequeno. O que isso quer dizer? A gente vai aquecer a areia com muita facilidade, né? Vou precisar de pouca quantidade de calor para variar bastante a temperatura da areia. Então, a quantidade de calor que é fornecida durante o dia é suficiente para deixar a temperatura bem alta, mas durante a noite esse calor é perdido também com facilidade. Então, é por isso, né, que a temperatura vai variar bastante. É uma variação que a gente não percebe tanto na água, né? O calor específico da água é alto, então a gente vai precisar aí de uma quantidade muito alta de calor, né, para variar a temperatura da água e nos ambientes que nós percebemos, isso não acontece por conta da quantidade de calor não ser suficiente para variar, para ter uma variação muito grande, né, na temperatura da água, diferente da areia, né, e é por isso que a gente observa essa variação brusca de temperatura no deserto. Uma outra curiosidade bastante interessante é a questão das calorias que nós observamos aí, né, nos nossos alimentos, ou mesmo que os médicos e os nutricionistas utilizam. Quando a gente vê um alimento lá, essa porção de batata frita que tem aí, né, essa batatinha que nós compramos, ela tem lá 500 calorias. Essa medida de caloria, na verdade, é quilocaloria. Esse quilo aqui na frente, né, ou essa expressãozinha que utiliza o K, quer dizer 10 à terceira. Por que a gente utiliza quilocaloria ao invés de caloria e está chamando tudo de caloria, né? Na verdade, a quantidade de energia que os alimentos nos fornecem
é uma quantidade bem alta. E para a gente expressar isso de maneira mais fácil, a gente expressa aí nessa unidade em quilocaloria. A gente agrupa, né, cada 1000 calorias em uma quilocaloria, porque fica mais fácil de representar. Mas a gente, no nosso dia a dia, acaba comumente chamando de caloria, né? Mas a gente tem que levar em consideração que não é apenas uma, duas, três calorias, né? Essa caloria que é utilizada aí nos nossos rótulos de alimentos, né, estão sempre por quilocalorias. É sempre um agrupamento aí por 1000, né? Não se esqueça que esse quilo é 10 a terceira e uma quilocaloria, então, indica 1000 calorias. Então, notem agora nos nossos rótulos de alimentos, né, essas calorias que nós consumimos, quanto que elas correspondem em quilocalorias e a quantidade que nós gastamos de energia, né, que o nosso corpo gasta de energia no dia a dia, também está medida, né, em quilocalorias. E aí a gente vai ver um conceito bastante interessante, que é o conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau a temperatura de um corpo. O que nós vamos ter aí na capacidade térmica? Né? A relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. A gente fala que equivale aí, né, ao quociente entre a quantidade de calor recebido, ou cedido pelo corpo, e a variação da sua temperatura, essa divisão, né? Quando a gente observa essa capacidade térmica, a gente nota aqui no exemplo, né, que ele deu, variou de 26 graus para 46 graus, então eu tenho uma variação de 20 graus na temperatura e eu precisei de 40 calorias para isso. Se a gente fizer a capacidade térmica, o resultado vai nos indicar que para variar a temperatura desse corpo, né, em 1 grau, a gente precisa aí de 2 calorias. Por isso que para variar de 20 graus a temperatura do corpo, eu precisei de 40 calorias. Então, vai mostrar a capacidade térmica desse corpo, a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau a temperatura do corpo que nós temos. Vamos ver um exemplo? Ele fala assim, ó, determina a capacidade térmica de um corpo que recebeu 2.000 calorias de calor de uma fonte térmica e sofreu uma variação de temperatura de 40 graus. Nós sabemos que a capacidade térmica, ela é a quantidade de calor dividida pela variação aí de temperatura. Como a capacidade térmica, as unidades na resposta estão em calorias por graus Celsius, o nosso calor aqui tem que estar em caloria e a sua variação de temperatura, né, tem que estar em graus Celsius e já são as unidades que aparecem aí, então a gente só vai dividir diretamente. Então aqui, ó, a gente vai ter aí 2.000 calorias, né, dividido por 40. Então vai ser 200 dividido por 4, que vai dar então 50 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que para variar a temperatura desse corpo, né, em 1 grau Celsius, a gente precisa que ele receba 50 calorias de calor. Uma outra expressão interessante para a capacidade térmica é que se a gente substituir ali o calor pela expressão dele lá no quimacete, vai ficar assim, ó, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E a capacidade térmica é dividida pela variação de temperatura. Aí a gente pode cortar aqui, ó, as variações de temperatura e a capacidade térmica, ela também pode ser obtida a partir da massa do material vezes o seu calor específico. Então, quando nós temos a quantidade de calor e a variação de temperatura, nós podemos calcular a capacidade térmica pela primeira expressão que nós observamos e que nós utilizamos aqui neste exemplo. Caso nós não tenhamos aí a quantidade de calorias nem a variação de temperatura, mas aparece no exercício a massa e o calor específico, eu também posso calcular a capacidade térmica do meu corpo a partir da segunda relação que nós desenvolvemos aqui neste exemplo, ok? E por fim, nós vamos estudar o calor latente. Calor latente é a quantidade de calor, né, que pode ser absorvida ou cedida por um corpo quando ele muda de estado. Então, é o calor responsável pela mudança de estado de um material. Nós sabemos que a mudança de estado, né, físico de uma substância acontece sempre em temperatura constante. Então, durante a mudança de estado, nós não temos variações de temperatura para a nossa substância. A expressão para o calor latente é dada pela seguinte relação: calor latente, ou a quantidade de calor latente,
é igual à massa do nosso corpo, né, vezes o calor específico latente ou o calor latente de mudança de estado. Esse calor específico latente aqui, ele vai mostrar para a gente a quantidade de calor necessária para que 1 grama da amostra mude de estado. E ele é referente à mudança que está sendo observada. Então, vamos supor que eu queira calcular a quantidade de calor necessária para observar uma amostra mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui, nesse L, né, da nossa expressão, nós temos que utilizar o calor latente de fusão para o material desta amostra. Se eu estiver analisando a mudança de estado de líquido para gasoso, eu tenho que usar o calor latente de ebulição ou de vaporização para esse determinado material. Então, nós não podemos esquecer, né, que para a gente ter aí uma mudança de estado, essa mudança de estado acontece a temperatura constante, então na nossa expressão de calor latente nós não teremos variação de temperatura, e nós temos aqui uma forma de calcular o calor que é responsável por uma mudança de estado. Uma forma da gente lembrar dessa frase, dessa expressão, né, é usando a frase que mole, que moleza, né? Assim como a gente usou para o calor sensível o que macete, né? Então, lembrem-se dessas duas formulazinhas que são muito importantes. A gente vai calcular um exemplo agora, ele fala assim, ó, um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Então, ele está lá no ponto de fusão e ele fala assim, ó, sabendo que o calor latente do corpo é de 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Então, vamos ver a quantidade de calor que ele vai receber nessa fusão, ó. A quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente do nosso, referente ao nosso material. Então, a quantidade de calor que ele vai receber vai ser 6 vezes 35, que aqui vai dar 210 calorias. Então, ele precisa receber 210 calorias para que 6 gramas do seu material mude aí de estado, né, do estado sólido para o estado líquido, sabendo que ele vai passar, então, pela fusão. E aí, a gente usou, então, o conceito de calor latente para analisar essa mudança de estado. E aqui nós temos um gráfico de mudança de estado. Por que nós estamos estudando um gráfico de mudança de estado físico de uma determinada substância? Aqui nós estamos analisando a água, né? Que tem a fusão a 0 graus e a ebulição a 100 graus. Nós analisamos um gráfico de mudança de estado para ver os tipos de calor que nós temos em cada etapa do gráfico. Então, quando a nossa amostra está abaixo de 0 graus, né, ela é sólida, está aqui nessa partezinha do gráfico, no início do gráfico, eu preciso, então, aquecer a minha amostra até elevar ela, né, na temperatura necessária para ela mudar de estado. Então, aqui, enquanto ela é sólida, a gente vai usar o calor sensível, né, para calcular a quantidade de calor necessária para aquecer ela, né, de uma determinada temperatura negativa, né, vamos por aqui -5, até 0 graus, que vai ser a temperatura onde a fusão acontece. Durante a fusão, o calor recebido aqui para que essa amostra de água mude de estado é o nosso calor latente, que eu vou chamar de calor latente de fusão. Aqui eu vou chamar de calor sensível 1. Após toda a amostra de água mudar de estado, ela já está líquida, né? E ela pode ser aquecida novamente até a gente atingir a temperatura de ebulição dessa amostra. Então, eu estou aqui, ó, onde ela é líquida, e está tendo uma variação de temperatura. Então, vai ser um calor sensível, que eu vou chamar de calor sensível 2, onde eu vou fazer com que a água saia lá de 0 graus, né, uma vez que ela já mudou de estado, e atinja, né, varie a sua temperatura até 100 graus, para que a ebulição possa acontecer. Então, neste momento em que ela está sendo aquecida, a forma de calor que está sendo absorvida pela água é calor sensível. Aqui, quando a gente chega em 100 graus, a gente vai ter uma segunda mudança de estado, que agora é a ebulição. E na ebulição, durante a mudança de estado, nós sabemos que não há variação de temperatura. Olha lá a forma constante do nosso gráfico. Então, aqui ó, vai ser um calor latente de ebulição para ela mudar de estado. E se eu quiser fazer ainda, né, o gás mudar de estado, atingir uma temperatura maior que 100 graus, eu posso ainda
fazer um terceiro cálculo de calor sensível. Qual que é a quantidade, né, de calor total que essa amostra de água que pra gente aqui estava a menos 5 graus, atingiu aí, né, a 110 graus, né? Se eu levar em consideração toda essa transformação que aconteceu, desde ela ser aquecida de menos 5 graus, atingir 0 graus, mudar de estado, passar pela fusão, ser aquecida até 100 graus, mudar de estado, passando pela ebulição, e depois ser aquecida até 110 graus. Tudo isso eu posso colocar na forma de calor total, somando todas as formas de calor que nós colocamos ali, né? Então, calor sensível 1, lembrando que quando tem variação de temperatura, sempre é calor sensível. Calor latente de fusão para fazer a amostra mudar de sólida para líquido. Calor sensível 2 para aquecer o líquido até a sua temperatura de ebulição. Mais o calor latente de ebulição para fazê-la mudar de estado e agora passar a ser gasosa. E por fim, o calor sensível 3, que foi o calor responsável por fazer a nossa amostra atingir 110 graus, né, acima da temperatura de ebulição. Então, toda vez que a gente tiver um gráfico de mudança de estado, nesses gráficos nós estamos tendo regiões onde há aí, né, variação de temperatura da nossa amostra e onde há variação de estado físico. Então, há as duas formas de absorção ou liberação de calor e o calor total pode ser calculado, né, por cada etapa ali que foi analisada. Se a gente precisasse calcular, né, cada partezinha ali, qual a quantidade de calor em cada etapa desse gráfico, não pode esquecer que no calor sensível a gente usa o Q macete, né, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, e no calor latente a gente usa o Q moleza ou Q mole, que é a massa vezes o calor latente, referente à mudança de estado, então ou fusão ou ebulição neste caso, ok? Pessoal, na aula de hoje nós demos continuidade aos nossos estudos de calorimetria e vimos duas formas de calcular o calor cedido ou recebido por um corpo. Calor sensível, que é quando o corpo tem variação de temperatura, e calor latente, que é quando o corpo tem variação de estado físico. Os conceitos teóricos deste assunto estão lá nas páginas de 29 a 34. Eu vou deixar os exercícios de 1 a 4 das páginas 31 e 34 e os exercícios de 5 a 7 das páginas 35 e 36 para vocês resolverem. Façam com carinho, com atenção, que eu corrijo na próxima aula. Bons estudos, até a próxima. E aqui eu vou deixar uma tirinha bem fofa do Armandinho, talvez eu já tenha até mostrado para vocês, mas nesse momento a minha saudade e meu amor, né, são essenciais aí, né, a nossa sobrevivência. Então eu deixo um beijo bem carinhoso, um abraço apertado e o desejo da gente se encontrar muito em breve. Um beijo, se cuidem e até a próxima!